Fez o quê? Sim. É que eu estou esperando aqui, ó, porque eles não falaram para ver se... Pode falar? Já? Ninguém falou nada, eu estou esperando aí, porque... Boa tarde aí para todos. Hoje é 28 de setembro de 2009. É a rua lá do Rio de Janeiro, lá da Vila Isabel. Segunda-feira. O verbete é o 1339. 4 páginas, 45 logias e 6 máximas. Ele está no volume 2 aqui, páginas 1110 a 1113. O tema é autoproex parapsíquica, que é a programação dentro da parapercepciologia, a programação existencial da consciência lúcida, intermissivista, embasada no exercício interassistencial full-time do autoparapsiquismo de múltiplas modalidades. A programação existencial embasada no autoparapsiquismo. A interassistencialidade a partir do autoparapsiquismo. A mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial. O entrosamento da consciência com a Reurbex terrestre. A auto-organização parapsíquica. A conquista da instantaneidade paraperceptiva. O primado da paracerebralidade na existência humana da consciência parapsíquica. A parapercepciometria. As projeções lúcidas volitativas, reforçadoras da saúde, da consciência e dos trabalhos assistenciais em andamento. A manutenção dos condicionamentos e da boa forma no exercício do parapsiquismo. Os desenvolvimentos parapsíquicos de encaminhamento evolutivo dos trabalhos do proexista. Agora, a vivência interassistencial do intermissivista entre a baratosfera, a dimensão intrafísica e a comunex interlúdica. O emprego da forma holopensênica descoberta e identificada. Então, só aí nós temos mais de 20 linhas hoje da parafatologia para a pessoa pesquisar. Propósito. Agora, nós falamos ainda, no fim da história, aqui, a frase enfática. A condição da autoproex embasada no parapsiquismo vai tornar-se cada vez mais frequente na vida terrestre em função da disseminação da parapercepciologia, da conscienciologia. Como encara você o tema avançado da autoproex parapsíquica? Então, o assunto alcança você de algum modo? Agora, eu quero dizer para vocês que tem aí um processo, na pensenologia está benigno pensene e tem um S a mais. Agora, se a nossa Rosa quiser acrescentar, crescendologia só falta mais um para dar o total. Agora, aqui nós temos algumas perguntas. Quais seriam os possíveis motivos para eu não me sentir pertencente a nenhum grupo dentro da conscienciologia? Tenho certeza que tem o curso intermissivo. A ideia de ser banida do grupo está sempre presente. Antes de mudar para a Force, falaram que eu seria expulsa da Cognox e que aqui não já me foi sugerido que eu já poderia ter sido expulsa. Sei que tem temperamento difícil, mas por outro lado sempre tento fazer o certo. 2 de meus valores são evolução e cosmoética. Existem muitas pessoas na CCCI com temperamento difícil. Elas também têm essa aura de, a qualquer momento, serem expulsas? Tem um outro trafar que me coloca em posição de ser expulso a qualquer momento? Tenho receio que isso me paralise, pois já tenho medo de errar naturalmente e com esse medo fica difícil fazer qualquer trabalho que exija muito de mim. Primeira coisa, esse processo de expulsão é um problema da sua cabeça ou alguém já te falou isso na cara? Primeira coisa, tem que ver isso, precisa saber se tem alguma coisa nesse sentido.
que você tem feito até agora? Qual a função que você exerce? Qual o serviço que você fez que já causou algum problema? Que essas coisas, quando acontecem, é com a AVA. Agora, ó, tem um artigo sobre a AVA, que é escrito pelo Leonardo Firmato e publicado na Consciência, para explicar bem o funcionamento desse órgão na CCCI. É só entrar no site do CAEC, procurar a revista Consciência, selecionar o artigo e fazer o download. Está lá, tem tudo aí. Primeira coisa que eu acho que você devia fazer é o seguinte: a AVA já procurou você? Você, por acaso, é cliente da AVA? Tem que saber isso, né? Que a AVA que faz assistência. Agora, a pessoa sugerindo essas coisas todas, ela não sabe o que é isso. Afinal de contas, nós não estamos aqui para expulsar os outros, pelo contrário. A gente faz acolhimento. Quando a gente pede para a pessoa ir embora, como já aconteceu com os 2 casos aí, que aquilo é melhor para a pessoa, é um processo de família, às vezes, um negócio sério de saúde, alguma coisa nesse sentido, de modo que não... Vamos devagar, que não é bem assim, não. Sim. Só para esclarecer, não tem nenhum caso recente no AVA que tenha sido pedido para sair? Eu não quero falar o nome da pessoa aqui, mas eu acho que essa pessoa até que trabalha bem, ela trabalha em um determinado lugar. Eu sei quem é, eu acho que ela escreveu até um livro, agora recente. De modo que eu não estou entendendo então, isso aqui, não. Nenhuma... Ela pode ser complexada com alguma coisa. Isso é complexo de inferioridade. Pode ter acontecido alguma coisa que deflagrou. Foi. Alguma coisa deve ter havido aí. De modo que não, todo mundo que chega aqui é bem-vindo. Quando acontece alguma coisa, porque já estudaram, é um processo de saúde. No caso aqui, eu não vejo. Estou casada há 20 anos e durante os primeiros 15 anos não me importava de manter relações sexuais com meu marido para satisfazê-lo. Era como se estivesse anestesiado. Essa situação mudou há 5 anos atrás, quando nasceu a 3ª filha. As relações começaram a me incomodar. Num primeiro momento neguei, depois tentei fugir, até chegar ao ponto de cada relação ser quase um estupro. Meu coração, meu corpo físico começou a dar sinais, iniciou clamídia há 3 anos que não cede ao tratamento. Preciso fazer algo urgente antes que evolua para um câncer. Faço TENEPS há 3 anos. Já fiz vários tratamentos para me libertar desse trauma, pois tenho pânico da minha sexualidade. Primeira coisa, o processo seu maior é sexo. Você não admite que tem sexo, quer dizer, isso aí é terrível. Por mais que você conserte suas coisas todas, se você não consertar internamente o que você está pensando a respeito de sexo, não vai. Quer dizer, primeira coisa, teria que perguntar, você é lésbica? É uma pergunta, né? Bem oportuna para a gente saber. É uma pessoa tão contra sexo aí, o que tem? Precisa de ver o que é isso, examinar mais a situação. Não adianta só aí, é bom tratar o negócio. Clamídia é uma das piores doenças que tem hoje, DST, que existe aí, ela está praticamente em pandemia, todo lado tem. E ela mata mesmo, e cria problema com o tempo, porque predispõe o corpo a pior. E isso aí, do jeito que você está falando, eu não li tudo, mas ela tem até corrimento, que já dura meses, quer dizer, ela, cara, tem que tomar atitude nisso aí, sim. Mas agora, a atitude mais séria dentro da pessoa é você enfrentar o sexo. Se não quer ter sexo, tem que acabar com a família, esse negócio todo, não dá certo. A pessoa que tem histórico familiar de bipolaridade e depressão e já apresenta essas tendências, pode segurar esse processo apenas com as energias e recins, a fim de evitar entrar na farmacologia psiquiátrica? Ou o ideal é lançar mão dos fármacos antes que se cronifique esse estado? O ideal é entrar nos fármacos mais depressa. E ao psiquiatra, o mais depressa possível, examinar isso com calma, ver o nível que você está. Se deixar passar às vezes, você vai ter que tomar remédios que vão ser muito piores, muito mais fortes. Começa agora que está suave, você vai aprender a dominar seus processos, você não vai precisar de remédio em pouco tempo. Então é bom ir ao psiquiatra, sim. Ontem foi mencionada a consciência chamada pela alcunha de Eliotes. Poderia comentar mais sobre essa consciência? Existem outras relações entre esse nome e a conscienciologia? Não, o Eliotes é por causa do Pinus Eliotes, é o nome que tem, é do latim.
Agora, o que se passa? Porque lá tem muito pinheiro, plantação de pinheiro, uma plantação lá, que é própria para Eliotes. E a gente viu que ela também gosta muito do processo da natureza, igual a Rosgarda. Então eu mesmo dei o nome, não é essa Eliotes. Que Eliotes é o nome, às vezes, até de mulher. Agora, no caso aí, é Pinus Eliotes, não é Eliot, ou qualquer coisa de inglês, não tem nada a ver com a palavra inglesa. A autoproex parapsíquica só pode ser executada dentro do contexto da conscienciologia ou não? Não, não tem nada a ver. Conscienciologia é uma ciência para quem quer trabalhar com alguma coisa mais avançada. Agora, proex pode estar funcionando em todas as linhas de manifestação das atividades do homem e da mulher. De modo que não é assim, não. Nós não somos donos, nem a conscienciologia é dona das programações existenciais dos outros. Tem que entender isso, não tem nada a ver, não. Não é bem assim. Vamos entender a situação. Agora, sobre a autoproex, como é que a gente fica? Professor, Eu queria mostrar para vocês depois também um negócio aqui. Mas fala. na parafatologia, na página 98, na quinta linha de baixo para cima, o emprego da forma holopensênica. Holopensênica descoberta e identificada. O que tem? Eu queria saber que forma holopensênica é essa que... Uma pessoa, por exemplo, ela vem para fazer aqui, meu caso, eu vim para ver uma proex aqui no Brasil. Eu comecei a examinar a minha forma holopensênica, que eu já tinha vivido aqui antes, passei aqui uma temporada, em outra vida. Então eu fui ver o que era. Agora, depois eu comecei a examinar puxar o fio da meada daquilo para saber o que tinha. Isso me ajudou na opção. É a própria forma holopensênica no local onde ela está realizando. Eu já tinha estado aqui, é muito diferente. Uma coisa é você aparecer num lugar que você já foi lá antes. Outra coisa é você ir pela primeira vez e tem as primeiras impressões e não sabe de nada, virgem, 0 quilômetro. Isso aí é mais difícil. A forma ajuda o processo parapsíquico. No meu caso, ajudou muito. Eu tive mais paciência com a opção de gente que eu trabalhava, a opção de coisa, porque aquilo vinha do passado. E eu tinha noção exata, porque o negócio era comigo. Minhas retrocognições me colocaram tudo. Você tem uma ideia? Uma vez eu estava na minha empresa assim, quando o povo tudo mudou. Eu fui olhando, quando eu vi, tinha 6 pessoas que era da minha outra vida, tudo junto de novo. E eu estava ali para fazer um trabalho. Não pude falar com ninguém, que ninguém ali admitia essas coisas. Agora, só um caso desse é uma bênção, né? Agora, isso aí foram os amparadores que me ajudaram. Agora, com isso, a gente tem mais paciência, mais compreensão, faz mais concessão, participa das coisas. Aparentemente, uma coisa que você não gosta, que você é contra, mas você participa para contemporizar. Às vezes é o jeito. Os males, o menor. Aqueles que, por demérito, não dispõem desse mandato autoproex parapsíquica, nem dos poderes a ele inerentes, estão em desvantagem. De que modo podem compensar, como seres de existência trancada, a ausência daqueles atributos sem que recaia numa rotineira tarefa de consolação? Primeira coisa, não tem nada desse negócio, não. É você desenvolver seu parapsiquismo e manda o resto para aquele lugar. Quer dizer, para a holoteca. O problema é esse. A análise está totalmente errada. É a pessoa que não quer mudar. Está segurando. Deixa disso, vamos mudar. Reciclagem para você. Val, que variáveis você analisa para chegar à conclusão que vale a pena participar de alguma coisa que você não concorda, mas vai para contemporizar? Eu fiz um trabalho desse que durou 12 anos. Eu achava que fosse durar uns 4, 6 anos. Durou 12. Mas agora era um desafio. E a gente conseguiu. A gente saiu vitorioso e nunca houve comemoração de vitória, porque ninguém ficou sabendo que aquilo era um trabalho que a gente estava fazendo.
Isso é terrível. Eu não posso estar falando aqui, porque ainda existe muita gente eu sei. viva, com Mas organização e a tudo variável que você analisou era a interprisão grupo kármico? O que você avaliou para dizer, não, eu tenho que ir, vale a pena? Olha aqui, o problema todo é interassistencialidade. Começou assim, acabou assim e era assim. Agora, a interassistencialidade, você cuidar das coisas, por exemplo, vamos supor que o Arlindo entrou na máfia para acabar com a máfia. Dos males o menor, ele participou da situação, mas era o jeito, não tinha outra saída. Tem gente que faz isso. Eu já vi gente que entrou no direito só para acabar com algumas bobagens do direito daquela região. Cada um faz o que pode. Eu fiz isso dentro de uma organização muito maior do que isso, mas que atingia milhares de pessoas e com muita assistência. Entendeu? Eu entrei naquilo. Outra coisa, no espiritismo, eu fiquei mais tempo também por causa disso, dos males menores, era o jeito até acertar as coisas. Agora, no espiritismo que fez eu ficar mais tempo foi a minha mãe. Eu tinha pena dela com a situação toda, que ela já estava muito cansada. Então eu esperei mais uns 4 anos por aí. Agora, nos 4 anos eu preparei, arranjei 6 pessoas para fazer o meu trabalho, aquela coisa, fui distribuindo, sabe, as funções, as responsabilidades. Mas mesmo assim, mas as coisas existem até hoje, a organização está lá. Outra coisa, o Chico, que eu tinha colocado lá dentro, caiu fora, arranjou um negócio só para ele. Ele também é mini dissidente da história, ou max dissidente, sei lá como é que a gente vai examinar. Mas ele não ficou naquilo que nós fizemos. Entende? Ele caiu fora. Fez lá o templo da prece, alguma coisa, e saiu da comunhão espírita cristã que a gente tinha feito para ele. Mas a comunhão continua. Isso aqui é importante. Quer dizer, o serviço foi firme. Eu aguentei quando eu pude. Eu passei lá 10 anos. Poderia explicar a parafatologia, linha 5, pagamento de pedágio, desenvolvimento do autoparapsiquismo? Parapatologia 5. O pagamento de pedágio. Vamos ver aqui, o pagamento de pedágio do desenvolvimento do autoparapsiquismo. O problema é o seguinte, todo o autoparapsiquismo é uma mudança total, completa, absurda, profunda, de tudo que a pessoa faz e da vida dela. Às vezes, para fazer uma coisa dessa, tem que pagar pedágio, porque a pessoa já se enrolou com outras, ela está muito envolvida com alguma coisa da terra, algum processo muito sério que extrapola as coisas de dinheiro, de assistência, então ela tem que pagar o pedágio, tem que ver o que vai fazer com isso, né? Agora, eu queria mostrar hoje para vocês que eu estou lendo aqui uns negócios sobre os processos ainda dos nazistas, que é o que eu estou lendo aqui, e eu queria mostrar para vocês o que são as histórias que haviam. Eu vou contar uma história só, do jeito que foi contada, só para vocês verem como é que é a briga de etnia, o processo de judeu e o problema de fanatismo dos processos alemães. Havia um comandante de uma unidade da SS, que era os mais bravos em matéria nazista, né? É um oficial da alta patente. Ele levou a mulher a uma maternidade particular para dar à luz. Examinou o quarto em que ela ia ficar. Na parede em cima da cama havia uma imagem de J. Cristo. Exigiu da enfermeira: tira esse quadro da parede, não quero que meu filho veja ao nascer esse menino judeu. Amedrontada, a enfermeira disse que transmitiria o pedido à Madre Superior. O homem reiterou a ordem e se retirou. Na manhã seguinte, a Madre Superior lhe telefona: olha, o senhor ganhou o filho, sua esposa passa bem, também a criança, que é forte, mas saiba, seu desejo foi plenamente atendido. A criança veio cega a esse mundo. Essas eram as histórias que eles contavam, que o povo estava tudo preso, né? Eles começavam a inventar as coisas. Essa aí eles falam que isso existiu mesmo, que isso aí não foi só lenda, saga, não. Que houve mesmo o caso. Agora, que é bem bolado, né? Uma bela cena de filme de terror, né? Com a maior naturalidade, com maternidade e tudo em cima. Agora veja,
Aí nós temos 3 processos de etnia sérios. O comandante da SS, totalmente materialista e nazista fanático. A Madre Superiora defendendo o J. Cristo, que era judeu. E o comandante combatendo não era a Madre Superiora, nem o cristianismo, nem o catolicismo da Madre. Era o judeu Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Os 3 estão aí? Agora veja, isso só pode ter sido mesmo algum fato, porque é muita coincidência essas 3 coisas. É demais. Os caras não iam inventar um negócio desse assim, tão exato em cima do lance. Que isso? Deve ter havido mesmo alguma coisa. Então vocês estão vendo aí as personalidades diferentes, os prismas diferentes. Sabe, isso é uma coisa terrível. A gente pensar como é que é, né? Agora, tudo isso o povo estava preso, começava a pensar, inventava as histórias, né? Essas coisas saíram, muitas histórias dessas. Agora, essa aí, para mim, ela é perfeita, do ponto de vista da complicação política da época. Você entendeu, né, Aline, dessa situação? É terrível. J. Cristo, o nazista da SS, a Madre Superiora do catolicismo, ali é terrível. O jogo de condições da própria vida. É terrível isso aí. Pensa bem, irmão. Não é fácil. Não, e a Madre Superiora ficou por cima. Sentiu bem. É isso que eles queriam. Durante esse período, eles queriam acabar com os nazistas. Não tinha jeito. Essa história veio a calhar, entende? Mas então, gente, autoproex parapsíquica. Como é que nós ficamos aí? Quem é que já está dominando o recado? Assim, em tese, todo intermissivista tem essa... Tem. O que varia é o percentual. Pois é. Esse negócio de percentual é um negócio terrível, a gente falar em percentual. Percentual. Então, mas como é Quanto que você vale? É o percentual. Você não podia dar umas palhinhas aí desse... Como é que a gente pensa Não, nesse vocês percentual? estão caminhando bem. O Antônio não está aí hoje, senão eu ia perguntar para ele se lá pelo o Ibope dele, ou qualquer coisa dele, o IBGE dele, se já passou de 51. Não é isso? A gente não sabe, 51%. Precisa de saber, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a tendência de todo mundo aqui é ampliar esse percentual. Naturalmente, pela própria vida, é questão de tempo, é inevitável. Esse percentual varia muito do verbete de ontem também, né? Da autoherança parapsíquica, né? Tudo varia, né? Mas esse percentual varia de acordo com a realização, o saldo da ficha da pessoa. Para o psiquismo, o que interessa é o saldo da ficha. Qual o resultado? Qual o fruto? O que deu? Não, mas daí Ninguém tem parapsiquismo só para olhar no espelho. O percentual do quanto a pessoa está envolvida depende da herança parapsíquica dela, não depende? Não vai depender depende muito? de tudo, mas o processo é esse. Qual é o seu parapsiquismo? O que você fez com ele? É isso aí que depende mais. Qual o resultado? Agora veja, isso é moto contínuo. Quanto mais a pessoa desenvolve e faz assistência, mais ela desenvolve, A TENEPS é isso. Por isso que a gente fala que o recurso de 20 anos é para a pessoa desenvolver. Agora você veja aquela pergunta desse nosso amigo que está fazendo aquela pergunta, totalmente fora dos eixos. Quem quer que não assume? Não, eu vou assumir o meu parapsiquismo, vou dar um jeito nisso. Agora ele não, ele está se colocando já como derrotado, já jogou a toalha antes de começar o jogo. É verdade, né? Não foi isso que ele falou aí? É bem boboca, bem boboca. Ele, você me perdoa, você está na minha equipe de Burraldo, Burrildo e Burroide. Agora, ó, seja bem-vindo, a gente vai dar um jeito. Vem aqui que eu vou te dar uns tabefes aí, te dar um jeito. Vamos dar um banho de loja nele aí, para ver. Eu garanto que ele deve ter a opção de parapsiquismo, mas ele reprime.
ele dá o contra. Você está entendendo como é que é? Senão não seria isso. Ele não falaria com tanta convicção. Ele está se sentindo bem sendo casca grossa. Você está entendendo? Está se sentindo bem sendo uma consim trancada. Isso está errado. Já não pode ser assim. Vocês querem que eu leia de novo o que ele falou? Hein? Vamos ler. Professor, vai responder. Aqueles que por demérito não dispõem desse mandato autoproexo parapsíquico, nem dos poderes a ele inerentes, estão em desvantagem. Demérito por quê? Às vezes ele não desenvolveu, o processo está com ele está encruado, ele não quer deixar o negócio ir. De que modo podem compensar com os seres de existência trancada a ausência daqueles atributos sem que recaiam numa rotineira tarefa de consolação? Primeira coisa, saia da tarefa da consolação, começa já a trabalhar na Thales. Veja o que você faz com o seu saldo da ficha evolutiva. Olha se você já começa a sentir as energias, pelo menos na ponta dos dedos, alguma coisa aqui na mão, alguma coisa. Vê se desenvolve um pouco do EV. Qualquer coisa, passa uma temporada aqui, ó, quando você tiver férias, e venha para os laboratórios, isso aí só já vai queimar etapas, vai incentivar a pessoa agora. Você tem que enfrentar você não quer renovação nenhuma? Você é contra a reciclagem, a Resex? Tudo indica que o problema dele é esse. Você está encruado porque você gosta? Está se sentindo bem? Isso é masoquismo, isso aí. Então, certo ponto é masoquismo. Tá certo? Está lógico isso aí? Está bem claro. Por quê? Ele está se vitimizando de uma maneira absurda, total, sobre o assunto. Está errado. Professor, página 98 ainda, em cima da pergunta da Magali, sobre quarta linha também, sobre a forma pensênica. Quais seriam os componentes observáveis, os principais componentes observáveis nessa forma que a gente possa identificar? É a hora que você entra no lugar, dentro de um contexto, e você vê que o contexto se abre para você, porque aquilo você já dominou ali, aquilo é a seu favor. Você está predisposto a se sente à vontade com aquilo. Uhum. Tudo está aberto. Estão te esperando de braços abertos. Há um acolhimento natural a favor, pacífico, positivo. Isso é a força. Ainda outra pergunta, ainda dentro da parafatologia, sobre a mental somática parapsíquica. Por exemplo, como se alcança esse parapsiquismo mental somático? É num crescendo ou pode realmente a pessoa já... Uma boa parte do povo, de modo geral, tem isso através de inspirações naturais. Alguns chegam para a psicografia, alguma coisa nesse sentido. Outros, eles sabem que eles têm assistência, que eles sentem aquilo, pela inspiração, intuição, começa a escrever, etc., na hora que estão falando. O que acontece mais é na parte psicofônica, ou da psicofonia. Na hora que a pessoa vai fazer uma peroração perante os outros, de improviso, e ela sente que ela está sendo inspirada. Isso tudo é mental somático aí dentro do caso. Aquilo amplia a cabeça dela, melhora. É um nível de parapsiquismo mais sutil? Não, esse aí às vezes não é tão, não. Não. Não é tão sutil, não. Pelo contrário, é bem óbvio. Que a pessoa sente tudo. Muitas vezes as coisas que eu falo aqui é porque eles estão mandando que fala, ou estão segurando a situação, ou estão indicando, ou estão dando jeito. Entende? Faz parte. Isso tudo é mental somático. Tá. Que é o processo da comunicação. Uma ideia nova, né? As verpons, como eu chamo. Então. Tá bom. Claro? Obrigada. Toda Proexis é interassistencial? Eu te falo, arranje uma que não seja. Não, invente aí. Imagine aí, fantasia aí. Dê um jeito. Você vai, não, mas uma Proex, uma mini Proex para a própria pessoa. É assistencial, está fazendo assistência para si mesmo. É assim que ela vai poder fazer assistência amanhã para os outros. Poderia ampliar o crescendo psicografia, pangrafia. Não assimilei bem o conceito pangráfico. Ah, pois não.
O problema é o seguinte: psicografia é quando a pessoa recebe uma mensagem através do mecanismo da escrita. Então aquilo vem, ela começa a escrever, seja ela da sinistra ou da destra. Ela escreve. Então isso, ela recebe a mensagem através disso. Isso é psicografia. Agora, a pangrafia é a hora que a psicografia fica secundária. A pessoa tem clarividência, ela tem uma visão do processo, uma cosmovisão da coisa, ela tem ampliação daquilo, ela tem retrocognição do processo, ela tem as ideias daquilo, ela vê a mensagem, vê cenas, vê tudo. Enfim, reúne aí 5, 10 fenômenos simultaneamente para mostrar a realidade da pessoa. Não sobra nada. E aquilo é indubitável, indiscutível, inconcurso, é incontestável, é definitivo. Acabou. Isso é a pangrafia. Pan quer dizer todas as grafias possíveis. A grafia, no caso, é o registro. Então, são todos os registros que a pessoa pode fazer simultaneamente através de vários fenômenos. Tudo ao mesmo tempo. Tudo por atacado. Isso é a pangrafia. Isso aí, não tem no século XIX, século XX, ninguém escreveu sobre isso. Eu estou falando porque são coisas mais avançadas. Agora, veja. Eu já tinha pangrafia há séculos. E isso nunca saiu. Agora eu cheguei a escrever alguma coisa, sugeri, mas isso nunca pegou também. Ficou por isso. Entendeu? Poderia comentar na parafatologia, página 98, 7ª linha de baixo para cima, a vivência interassistencial do intermissivista entre a baratosfera, dimensão intrafísica, como nexo interlúdio. É que eu toquei no assunto aqui. O problema todo é o seguinte: o intermissivista está aqui. Ele tem que trabalhar com a turma da baratosfera. E ele está nessa dimensão intrafísica. Agora, ao mesmo tempo, hoje nós já temos o recurso de ter uma comunex mais elevada. Com o passar do tempo, essa comunex mais avançada, que é interlúdio, vai fazer o papel de médio, de interface, de, intermediação dessa história. Isso vai melhorar demais. Por quê? O intermissivista vai ser potencializado nas suas energias, a pessoa que vai ser assistida vai ter mais assistência através do povo da interlúdio, o ambiente que a pessoa vai morar aqui, como nós estamos falando aí, o caso, por exemplo, o bairro Cognópolis, pode ficar mais potencializado com isso. Enfim, vai juntar a fome com a vontade de comer. Todas as coisas estão fazendo uma convergência para melhorar. Não é isso? Com o tempo. Viagem em relação à visita dos parentes, tal, à terra natal, quais são os benefícios que a gente pode obter? Que modalidade? O benefício é você dar exemplo de que você é uma boa pessoa e que você gosta deles. E não deixar rastro nenhum negativo com nada, não brigar com ninguém, abençoar todo mundo. Não estar reclamando do povo, entender as bobagens que cada um pensar, seu respeito. Esse é o caminho, abençoar. É um caminho de bênçãos. Entendeu? É bom aqui acolá fazer essas distribua estrelas por onde você passar. É assim, estou falando hoje do ponto de vista literário. Falou, né, para voltar a Penates, isso aí é que é a volta a Penates. Voltar de onde você saiu. Então vamos usar a amanhã estou viajando para usar a literatura, esparzir estrelas pelo céu azul. Tá certo? Então, dá um jeito. Valdo, na página 98, você podia comentar um pouco mais o códigologia? Cosmologia? Codigologia. A codigologia? Códigologia, o Código Pessoal de Cosmoética, estipulando os limites do alcance da autoparaperceptibilidade. De acordo com o modo de você reagir do ponto de vista moral, é assim que é classificada o seu parapsiquismo. Não adianta nada a pessoa ter uma clarividência enorme se ela usa aquilo de modo anticosmoético. Não adianta nada a pessoa ter muito ectoplasma, ser até ectoplasta, se ela só pensa mal dos outros. O que vai adiantar? Não adianta nada. Então, o Código Pessoal de Cosmoético, ele qualifica o nível da sua paraperceptibilidade. Está claro? Ficou
Óbvio isso aí. O senhor podia comentar também a paradoxologia? O que é? Paradoxologia. 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 O paradoxo do Hércules supersensitivo parapsíquico. Isso aí é o paradoxo. É aquele cara que é super grandão, super forte, um gigantão, super musculoso, da musculação, etc. E ele é parapsíquico. Ele não usa a musculatura dele. Ele usa o parapsiquismo, a ectoplasmia dele. Então, veja, essa pessoa com ectoplasta, geralmente, ele é ectoplasta. Está na cara. Porque tem um corpo grandão. Uma outra coisa, preciso examinar, porque às vezes o cara tem macrossoma. Eu já vi um que tinha macrossoma. Desse jeito, enorme. Mas era uma pessoa boa, tá entendendo? Tranquila, pacífica. Nunca quebrou uma caneta na mão. Toda a força que ele tinha. Entendeu? Alguém aí já quebrou algum lápis na mão? Né? Já, né? Pois é, vocês vejam. Você veja bem, o Hércules fez isso. Tem um Hércules nosso aqui que é quase igual a esse mesmo, ele é muito bom. Ele é muito bom, o Hércules. Eu conheci ele há muitos anos. Pois é. Ele até, é uma pena que ele não esteja aqui, eu não posso estar falando, né, nas costas das pessoas. Hein? Hércules é forte. O que você quer falar? A terceira linha, de baixo para cima da página 97 da Fatologia, é a discriminação teátrica das categorias de modalidade de ectoplasmia. Eu só queria saber quais os tipos de ectoplasmia. A ectoplasmia ela varia. Isso aí pode ser botânico, pode ser zoológico, pode ser das pessoas, pode ser de objetos, natureza morta. Depende da circulação de energia, onde é que a pessoa está, o ambiente que ela mora, o holopensene que ela se manifesta. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, a discriminação é teática, ou seja, na teoria, mas também na prática. Como é que a pessoa faz com isso? O que ela está aplicando com o parapsiquismo dela? O que ela faz com isso? Mas ele pode ter uma função também de cura, geralmente aqui está falando positivo, né? Não, o que eu estou falando aqui é o positivo, né? O negativo não precisa falar, porque a pessoa já está na baratosfera e assediada. Se ela tem parapsiquismo e está fazendo mal, ela já é assediada, já é possessa. Ele serve basicamente, serve basicamente para quê? O parapsiquismo é ótimo, viu? Mas ele cura o quê? Porque ele dá o diagnóstico da pessoa. A conscienciometria, aqui, com o parapsiquismo, você vê a conscienciometria da pessoa na hora, qual o saldo dela. Ela vale tanto, acabou. Mas, por parapsiquismo expõe a pessoa, não tem saída. A ectoplasmia, ela pode entrar para cirurgia, você pode entrar num monte de condições, mas esquece isso e pensa na parapercepciologia geral, a coisa mais séria ainda. Qual a assistência que a pessoa está fazendo? Pelo nível de assistência, você vai classificar a paraperceptibilidade. Pela paraperceptibilidade, você classifica o nível da pessoa na conscienciometria. E por aí vai. Tudo. O senhor comenta também que o próprio processo parapsíquico depende da assistência também, né? Não, a assistência, se tem assistência, a pessoa é potencializada, ela caminha mais rápido. Mas para ter assistência, é preciso ter mérito, é a meritocracia. Uma coisa puxa a outra. O ideal é uma pessoa que não pensa mal dos outros, que desenvolva o parapsiquismo, que exerça a TENEPS, que, é lógico, ela tem assistência e que caminhe para um veteranismo maior. É o que a gente tem falado aqui para todo mundo. Ninguém pode reclamar, a hora que acabar essa vida, que não teve orientação se esteve aqui na Cognópolis. Para tudo nós já temos lugar, técnica, jeito, modo, tudo. E outra coisa, eu estou dando mais do que aquilo que a média precisa. Eu sei que eu passo por isso, eu sei como é que é, eu já passei por isso. Sou mais velho que a maioria de vocês, tenho mais experiência nessa vida mesmo, nesse corpo. Quer dizer, não tem jeito de reclamar. Porque o parapsiquismo, nesse caso, é um meio, né? A assistência é o fim.
processo evolutivo. Parapsiquismo e assistência são sinônimos. Inteligência evolutiva e conscienciologia são sinônimos. Não adianta nada, a pessoa chega aqui e fala que conhece muito conscienciologia. Se ele não tem ainda inteligência evolutiva, não está conhecendo coisa nenhuma. Agora, para ter inteligência evolutiva, tem que ter essas coisas todas que nós falamos aqui diariamente. Senão a pessoa está mostrando que ainda não tem inteligência. Ela tem ignorância evolutiva. Ainda não caminhou. Na exemplologia, na página 99, gostaria de entender um pouco melhor ali. A autoproex parapsíquica amadora, a da consciência aluna da primeira série do curso intermissivo pré-ressomático. A autoproex parapsíquica veterana, a da consciência aluna da segunda série do curso intermissivo pré-ressomático. Como que fica a questão de desempenho em relação ao parapsiquismo? Isso tem alguma relação com quem passou pela primeira série, pela segunda série? Por exemplo, se uma pessoa chega com parapsiquismo avançado e positivo, equilibrado, ela já furou a boca do balão, ela já vai lá para frente, ela queima etapas. E no caso da TENEPS, ela tem relação com essa segunda série? Quem é a TENEPS tem com a primeira e com a segunda, né? Ela foi feita para todo mundo. São as duas, quem quiser. O problema está aí. Agora, o FIEX, uma pessoa que já fez o segundo curso, já uma coisa mais avançada, estou falando a segunda série, seria a série B. Tem a série A, a série B, a série C, qualquer coisa assim. Essa que é um pouco mais avançada, ela já tinha mérito para isso, alguma coisa mais avançada. Às vezes a ProEx dela é um nível diferente. Essas coisas variam infinito, né? Muda muito. São muitas coisas que podem dar o mérito e muitas coisas que tiram o mérito, quer dizer que são demérito para a vida da pessoa. Cada um tem que estudar o seu, né? E ver como é que é. Tem relação também com a abrangência da assistência, do público-alvo da assistência. Quanto maior... E a gente tem que saber, né? Sair das coisas. A propósito, quero te dar os parabéns, Luiz. Muito bom. Eu fiquei sabendo. A Graça me falou. Eu não vi você depois, eu queria falar isso. Olha o cosmograma, hein? Olha o meu dedo do seu nariz. Aqui, ó. Olha o dedo no nariz do psicólogo. Imagina. Agora, ó, o Lógico está rindo. Você deve dar um jeito nele, né? Puxar o tapete dele aí de alguma coisa. Ele está rindo de você. Tá certo? Posso fazer uma segunda pergunta? Pode. Na parafotologia, na página 97, última linha, tem a manutenção da sanidade parapsíquica e a invexibilidade até chegar à fase da maturidade humana. O que o senhor quis para estar destacando isso daqui? Eu gostaria de entender um pouco. O senhor falou de maturidade e o caso é o seguinte, a sanidade parapsíquica, a invexibilidade e a maturidade humana. Uma coisa puxa a outra. Uma pessoa que tem sanidade parapsíquica, se ela começou cedo aqui, ela vai ser inversora. Se ela vai ser inversora com sanidade parapsíquica, ela vai alcançar a maturidade produtiva. Cadê o livro? Ela vai alcançar pelo menos um livro, né? Alguma coisa nesse sentido, né? O que você acha? A manutenção da sanidade parapsíquica e a invexibilidade até chegar à fase da maturidade humana. Quer dizer, são as duas coisas. Juntou a fome com a vontade de comer. Cadê a turma da Invex? Quem é da Invex daí hoje? Tem alguém? Não tem ninguém? Ó, justamente o dia que você está aí, não tem ninguém da Invex. Como é que fica, hein? A Sinvex não tem ninguém, ó, que vergonha. Essa segunda-feira. Mas tem um candidato ali, ó, que não vai ser da Sinvex, pelo menos isso. Você representa, como é que é? Ad hoc, chama isso. No lugar do outro, tá certo? Em absência, né? No crime e absência que a gente está criminalizando os caras. Então, em absência, ele vai representar no passado. Enfim, direito salomônico. Nós estamos fazendo o que nós podemos para ajudar. Agora, esses dias, você sabe que eles estudaram, eles estiveram comigo faz um mês.
Então, todo dia tinha gente aqui. Agora, justamente hoje, que a gente está tocando aí aqui, chamou a atenção, não tem ninguém. Alô, 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 Acinex, não é isso? Mas olha, quem é que vai falar mais? Autoproex, parapsíquico, tem mais alguma gente aí? Como é que é? Ô, Valdo, eu queria perguntar sobre, que eu estava percebendo assim, que a gente vai resolvendo algumas coisas da vida e a gente acha que vai entrar no equilíbrio, né? Só que mas o daí problema vem mais... é que vai amadurecendo. O processo é de maturidade, Luiz. Sempre você está com mais maturidade, que aprender alguma coisa. Agora, o ideal é quando a pessoa alcança a maturidade sem muita cicatriz, sem muito carombo, sem muita escoriação. Tem gente que precisa ter escoriação. Todos que são afobados, que são impulsivos, têm mais escoriações. Eles sofrem mais com isso. Você já teve algumas, já aprendeu, você está muito mais maduro. Eu noto, por exemplo, que você está mais maduro numa coisa. Você não está assim, exilado. Você não está, entende? Abrindo, né? Você está com calma, está mais contido, entende? Você mudou muito nisso aí. Você não era assim, não. Era tudo, entendendo? E isso te vi, porque você fazia muita psicomotricidade. Agora, como é só a neuriticidade, a situação mudou. Entende? A corticalidade, a cerebralidade. No seu caso, a paracerebralidade. Então, a coisa mudou. Nessa questão da autoproex, e aí considerando já a CCCI, a tendência é a pessoa também ter uma especialização dentro do parapsiquismo dela, né? Olha, antes de você chegar, eu falei que isso aqui eu devia de dirigir e oferecer para a PEC. Eu falei aqui. Não, esse verbete eu considero daqueles que você faz camuflados com relação à proexologia, né? Ele está aqui como parapercepciologia, mas é da PEC. Ele é camuflado. Diretamente para a cabeça de vocês. Quer dizer, isso aqui vai ser bom, a gente vai trabalhar. É uma marretada suave, mas não agora, deixa de ser uma marretada. Agora, Valdo, então, a tendência, pelo menos no início, a pessoa ela tem uma especialização parapsíquica também, né? Por exemplo, aquela pessoa que... Tudo que tem um universo amplo e multivariegado, quer dizer, variegado, multifacetado, a pessoa tem que ver aquilo que ela se manifesta mais com resultados positivos. No caso, resultados interassistenciais. O parapsiquismo é uma dessas coisas. Outra coisa é a intelectualidade da pessoa. Outra coisa é uma pessoa abonada. Tem dinheiro. O que ela faz com o dinheiro dela dentro desse processo? Então, ela tem que ver a caracterização, a especialização que ela vai pegar. Porque eu lembro... Agora, nunca pode esquecer da cosvisão e o processo do atacadismo, do generalismo. Para a pessoa não ficar circunscrita a uma coisinha pequena que ela pensou apenas dentro de um núcleo, você está entendendo, pontual, mínimo. Sendo que, às vezes, ela tem muito mais consistência e possibilidade e potenciais do que aquilo. Então, ela pode partir da especialização para generalização, né? Pode. Faz. E também volta... E da monovisão para a cosvisão. Porque vão ter pessoas que, pelo menos no início, elas vão ter mais facilidade para clarividência, o outro para projeção, o outro para... Agora, nós não podemos ficar no varejismo e admitir o varejismo, igual que o nosso amigo estava falando aí. Isso é varejismo. Eu aceito o varejismo, então fico com isso. Então a minha vida acabou nesse instante. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Morreu. Acomodou. Morreu o assunto. Acabou. Joguei a toalha. Isso é um suicídio intelectual. Agora, é um suicídio intelectual de base totalmente afetiva, né? Tudo é emocional. Agora, só mais um ponto. Essa questão da autoproex parapsíquica, até certo ponto hoje, para os intermissivistas, é como um tópico transversal nas proex de todos nós, né? Todo mundo. Todo mundo tem que estudar isso aqui. Isso aqui vai ter como um componente... Por isso que eu falei, a Apex precisa disso. Ninguém escapa disso aqui, não. Outra coisa, o próprio Espiritismo já falava lá,
Todo mundo é médico. Pensa nisso. Ninguém pode escapar disso. Só de ser uma pessoa humana já é um sensitivo. Não tem por onde escapar. Quer dizer, todo mundo que tem percepções somáticas, sentidos do corpo humano, tem para-percepções do holossoma. Agora, o problema é que todo mundo tem, a maioria usa, e a maioria não sabe nada disso ainda. Isso ainda é aves raras aqui, é coisa mais difícil na vida humana. Na parafatologia, 11ª linha, o primado da paracerebralidade na existência humana da consciência parapsíquica. Qual seria um exemplo? A paracerebralidade é a hora que você coloca o paracérebro dominando tudo que quer que você faz na sua vida. Então, o processo todo, você faz tudo com o olho fixado na sua paraprocedência, porque você vai voltar. De onde você veio, você vai voltar. Então, você fica de olho. Todo objetivo seu está lá. Por exemplo, eu na minha vida, eu fiz a opção de coisa nesse sentido. A hora que, por exemplo, odontologia foi um meio, medicina para mim foi um meio, minhas empresas foram um meio, uma opção de coisa foi um meio, até chegar na minha finalidade, meu escopo, meu objetivo. Isso tudo é o processo da paraprocedência, da paracerebralidade e do parapsiquismo na minha vida. Outra coisa, o negócio que aos 14 anos eu já sabia o que eu queria. Aos 14 anos eu estava no curso secundário, curso ginasial naquela ocasião. Como é que eu estava sabendo disso? Eu não mudei nada. Eu estou seguindo devagar e sempre, o tempo todo. A Comunex Interlude é escola, hospital ou ambos? Lá depende o que é, mas lá é mais escola do que qualquer outra coisa. Porque ela é mais avançada, né? Na Terra, tudo que é mais avançado é mais escola do que hospital. De que forma a esposa e a filha sensitivas parapsíquicas iniciantes podem ajudar no desenvolvimento parapsíquico do pai, chefe dessa família, que está em condição parapsíquica do tipo casca grossa? Toca energia nele, manda energia junta. Agora, fala com ele, pede para ele para tomar um banho antes. Depois ele sentar no lugar. E depois vocês metam energia nele depois do banho, para ver o que vai dar. Começa por aí, que assim ele já vai ver que alguma coisa mudou, porque depois toma o banho. Uma outra coisa, fala com a mamãe para arranjar para ele esse sabonete Lux, que agora está vindo lá com umas coisas de ervas, etc., que cheira. Então dá um perfume. Isso vai ajudar ele também, está de acordo. Agora, fala com a mãe, que a mãe vai escolher o sabonete para o papai. A coisa mais inteligente que tem é o homem sempre deixar que a esposa compre o sabonete para ele. Isso é antes de eu ir para o Japão, eu já sabia disso. Poderia dar dicas de como trabalhar as energias do quarto do meu filho? É a primeira coisa, tirando todos os bagulhos energéticos que você encontrar lá. Mas fale com ele, né? Tem que ser de comum acordo, para saber o que tem. O mais, depois dá uma limpeza assim, passa com a energia, exteriorizando a energia algumas vezes, que você pode limpar a situação. E o mais é ver o que tem lá dentro. Por exemplo, tem Che Guevara, joga fora. Tem alguma coisa de arma, joga fora. Tem videogame matador, joga fora. Tudo isso que tem essas coisas assim, você vai melhorar. Agora, se o seu filho ainda é de berço, então alcandore o berço com bastante energia positiva. Isso é a melhor coisa que você faz, né? Ponha tudo que puder, limpe tudo ali que puder. Esse é o ideal. É o jeito. Agora, uma coisa, se ele é pequeno, eu recomendo a você colocar termômetro, barômetro lá dentro, para saber os processos de temperatura e pressão atmosférica, principalmente da umidade. Olha o higrômetro, isso aí é a coisa mais importante que tem. Então, para uma criança, por exemplo, se você puder olhar isso, já que você está querendo ver detalhes, eu estou te dando um detalhe que geralmente nem na puericultura eles não falam. Por exemplo, a hora que você vê um relógio, por exemplo, tem uma porção deles que tem um higrômetro junto do termômetro, com horário. Por exemplo, se vai para 88 de umidade, isso não é bom para a criança. É bom dar um jeito para baixar aquilo. Estou só dando uma dica, se ele quer melhorar do ponto de vista físico. Não adianta nada julgar energia, se o negócio estiver lá com 90. Esses dias, por exemplo, ontem, hoje, por aqui, assim,
Se não tiver cuidado, dentro do seu quarto é 80, 85, 88, 90. Isso não é bom. É muita umidade. Então isso pode dar na criança problema das vias aéreas superiores, outras coisas mais. Eu estou dando a dica porque isso não aparece em parte nenhuma. Já que ele perguntou, né? Quer ajudar o quarto do filho, se ele é pequenininho, é bom fazer isso, sim. Professor Valdo, eu queria perguntar a respeito da questão do que o Bloch perguntou sobre linha assistencial. Pode determinados praticantes da TENEPS terem determinadas linhas assistenciais, por exemplo? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem por causa do passado deles. Pensa bem. Ô Ivo, toda pessoa tem experiência diferente da outra. E outra coisa, aonde que ele errou mais? Uns erraram mais com mulheres. Outros erraram mais dentro da área da arte. Outros erraram mais na área da comunicação. Eles vão receber muita gente desse passado aí, está envolvendo essa tendência. Isso faz parte, todo mundo é assim. Agora, isso fica um pouco mais óbvio depois de 2, 3 anos da TENEPS. De início, às vezes, a pessoa ainda não tem capacidade de julgar isso, não. Demora, sabe? Agora, depois de 2, 3 anos, a pessoa vê, aí ela já tem mais experiência, fica mais claro, mais óbvio. Tá certo? Professor Valdo, aqui na quinta linha de cima para baixo, aqui na parafatologia, você podia falar mais sobre o pagamento de pedágios? Pagamento de pedágio no desenvolvimento do autoparapsiquismo. Nós já falamos isso aqui, né? Você chegou para o fim, não é isso? Mas agora o pagamento de pedágio é o seguinte: todo mundo tem processo do passado. Às vezes, para desenvolver o parapsiquismo em certas coisas, tem as inter-relações desse parapsiquismo. Às vezes tem que acertar certa coisa até chegar lá. Nem tudo é muito fácil. Às vezes a própria pessoa já bloqueou muito, colocou muita pedra no caminho dela. Ela tem que tirar, vai limpando aquilo, vai desterroando. Entende? Então isso é que é o pagamento de pedágio. Por exemplo, criou problema com gente da família. A família está assim, ó, de consciência, né, em cima. Aquilo ali tem que clarear um pouco, melhorar para a pessoa melhorar também, desvendar o processo, abrir o caminho. Então isso tudo depende. A pessoa tem que ver o quais os obstáculos que eu tenho no meu parapsiquismo. Essa é a pergunta. Por quê? A culpa é sempre da pessoa, tem que ver por quê. Ela que tem que examinar, ela é a pessoa melhor para examinar isso. E ver direitinho. Isso é mais fácil do que a gente pensa. Levei uma descarga energética de alguém que estava com muita raiva de mim. Sei que a pessoa não fez de propósito, porém só agora estou conseguindo raciocinar com calma. Sei que minha energia não é das mais suaves, e minha maior preocupação é como evitar atingir as pessoas dessa forma. Como poder melhorar isso para uma convivialidade mais sadia? Olha, se você recebeu uma descarga energética que você não sentiu bem, mostra como é que as descargas funcionam. É só você evitar de fazer isso com os outros. O problema todo é esse, é por aí. Agora, a gente receber é bom para saber como é que é na pele. É isso? Gostaria de entender o nível de detalhamento feito pela Consciex no curso intermissivo para o planejamento da Autoproex. Para exemplificar, no seu caso, alguns pontos bem específicos parecem ficar claros. Por exemplo, escrever projeciologia, propor a conscienciologia, a assistência à sua família, escrever a enciclopédia. No caso da Consim, que fez o primeiro curso intermissivo, ocorre, por exemplo, a escolha prévia da especialidade, tema de pesquisa específica ou linha de atuação parapsíquica, ou devido a Consim ainda ser principiante, não haveria espaço para entrar nesse nível de detalhamento e as coisas são feitas de acordo com os fatos. Não, tudo depende de cada caso, né? Mas eu acho que sempre que é possível clarear e a pessoa permite, ela já está madura para admitir o detalhamento, esse detalhamento às vezes é feito. É que a pessoa vem para cá, como ela não está muito afeita aos processos, ela não tem muita recognição, ela não vai lembrar daquilo que houve indicação na intermissão. Mas isso tudo é possível, é mais do que você está pensando, a coisa é mais correta. E entra em mais detalhe que a gente pensa. Agora, o problema é o seguinte, lá você estava com a sua lucidez máxima. Aqui você perdeu seus contos. Você está recuperando pouco a pouco.
Tenho percebido que no ambiente do meu apartamento, mais especificamente na minha sala de estar, instalam-se campos energéticos muito fortes. A ativação do Corona Chakra com ampliação da lucidez. Isso ocorre quando recebo as amigas e falamos sobre autopesquisa. A minha mesa de trabalho e pesquisa fica nessa sala. Gostaria de entender o que ocorre, tipo de consciência afim, qual relação teria com o verbete de hoje. Sim, mas aí é você que tem que examinar, né? O urubu observa, olha os seus para-olhos, fica de olho. O negócio é o seguinte, você tem para-olhos de enxergar? Procure enxergar, procure ver, procure sentir, registre as coisas que você observa. Isso tudo vai te ajudar muito. É por aí. Só de você já perceber alguma coisa no lugar que você trabalha, junto com as suas amigas, já é alguma coisa. Isso aí já é um meio caminho andado. Anote agora, passa e penteie com pente fino. Passa o pente fino nas vivências. Isso é importante. Professor, o que você pode falar ali sobre a parte de tecnologia, as técnicas parafenomenológicas em desenvolvimento? As técnicas parafenomenológicas é o seguinte, a primeira coisa é ver tudo que eu tenho no projeciologia aqui, ó. Ali eu tenho mais ou menos umas 30 técnicas que mexem com parapsiquismo. Só de fenômeno tem 54 fenômenos aí para a pessoa estudar. Vale a pena ver. Estudo é processo. Agora as técnicas, tem um monte de técnicas. E outra coisa, depois do projeciologia eu já publiquei também uma série de técnicas. Inclusive, ó, nesses 7 volumes já tem uma opção de técnicas, que são diferentes daqueles. Eu ainda não passei todas as técnicas para cá para transformar isso em verbete. Esses livros aqui, ó, todos, eu ainda quero passar para cá. Só que vai aumentar muito mais, não vão ficar só 4 livros desse universo, é muito mais do que isso. Eu vou picotar cada coisa, especificar mais esse negócio e colocar dentro do estilo da enciclopédia, repetindo as coisas, mostrando as sessões, tudo mastigado, fazendo um apostilamento, que ali está no bruto, é o grandão. Agora aqui é o apostilho, entende? Foco em miúdos. Então isso tudo vai ser feito, se eu tiver tempo. Mas então? O senhor comenta que na sinergismologia, o sinergismo curso intermissivo de soma lúcida. Né? Sim. A questão do parapsiquismo é o componente essencial para você poder chegar, levar do curso intermissivo para a dessoma lúcida. Esses dias mesmo eu estava falando que vocês todos vão ter uma dessoma vitoriosa, exitosa, sabe? Melhor dessa vez. Por quê? Estão todos conscientes, estão pensando na multidimensionalidade, estão pensando na sua paraprocedência. Eu acho que o povo que apareceu aqui em Foz, por exemplo, vocês, esse povo, pelo menos umas 5 vezes vocês pensaram na paraprocedência, não pensaram? Então, veja, às vezes vocês tiverem várias vidas, vocês nunca pensaram nisso. Hoje não, isso já está bem caracterizado, está pontual, a coisa bem clara, evidente, límpida, nítida. Porque no caso do que o senhor comentou lá do Sérgio, foi a TENEPS, principalmente, que ajudou ele na questão dessa dessoma lúcida. Não, né? primeiro foi o passado dele, né? A ficha dele, é o que ajudou mais. E segundo foi a TENEPS. E terceiro, o temperamento dele de muita articulação interna. Ele era muito harmonizado consigo mesmo em certas coisas. Você chegou a conversar muito com ele? Sim, a gente trabalhava junto lá na coordenação. Você não achava que ele era um cara equilibradão? Sim, ele tinha muita disciplina, na minha opinião. Pois é, né? Todo mundo só falando da disciplina dele, mas não viu o equilíbrio do cara. É. Agora, é justamente isso, é que lá no Rio Grande do Sul é tudo belicista. Então, não, o cara é super disciplinado. Então ele chegava e batia os calcanhares na hora com você, não é isso? Ninguém via como é que ele era por dentro. Muita gente não viu o Sérgio. Uma vez eu falei para ele, Sérgio, o povo não te conhece ainda. Eu disse, não, Valdir, não tem nada. É porque por trás também ali tinha aquele, ele era meio estouradinho às vezes, né? Tinha algumas coisas que ele ficava vermelhão. Ele fazia aquilo ele segurava a situação para ele se equilibrar. Não é fácil. Ainda sobre a dessoma, eu fiquei pensando, o choque da dessoma, ele por si só, ele já é um exercício de parapsiquismo?
Até um certo ponto é. Agora, é choque consciencial, né? Tanto a ressoma quanto a dessoma. São choques conscienciais. Esse choque consciencial é mudança de dimensão. Sendo mudança de dimensão, entra no parapsiquismo. O parapsiquismo transcende isso. Então você pode perguntar, mas como é que o parapsiquismo, como é que uma pessoa que renasce vai ter? Vai ter, porque antes até depois. Depois que ela dessoma, antes e depois. Presta atenção. Então, primeiro tem o antes da intervenção, depois tem o depois nessa dimensão. Depois tem o antes nessa dimensão e depois o depois na intervenção. Entende? O processo é saber esse jogo. Eu explico uma opção de coisa dessa no Projeciologia, a partir do fenômeno da projeção. A gente explica uma opção de coisa, que é onde eu falo sobre hipnagogia, hipnopompia, essas coisas todas. É bom ler isso que dá mais ideia para a pessoa, hipnopompia e hipnagogia. Porque é a falsa morte. Entendeu? Pseudo-dessoma. A pseudo-dessoma. Vale a pena ver. Você tem chamado sempre a atenção do parapsiquismo. Esse verbete também é para chamar atenção. Agora, nós temos um parapsiquismo aqui no intrafísico. Qual a diferença básica em relação à intermissão? O que a gente acessa? Na intermissão, eu suponho que a gente acessa muito mais coisas. Você capta tudo e você amplia o seu processo de lucidez. Quanto mais você ampliar, por exemplo, a sua clarividência aqui, mais você vai perceber as coisas lá. Então, isso vai melhorar na sua volitação, o seu processo de telepatia, a mudança de dimensão de uma hora para outra. Tudo que você faz, a captação do processo da ideia com lucidez devido à sua hiperacuidade, que você vai recuperar mais com os magnos, mais depressa. Isso tudo vai influir na pessoa. Agora, então, se a pessoa for pensar bem, ela não deve passar dia nenhum nessa vida sem mexer com o parapsiquismo. Por isso que é que eu criei o processo aí mais claro, evidente, prático, objetivo da TENEP. Quer dizer, o desenvolvimento parapsíquico no intrafísico, ele tem muito mais importância que a gente pensa também no extrafísico, ele repercute bastante lá. Tudo que você tem de bom aqui, você coloca 10 vezes melhor lá. Agora, se você tem coisa ruim aqui, você coloca 10 vezes pior lá, na baratosfera. Por isso que o povo acha que entra lá e aqui não vai melhorar nunca. É uma amargura e uma angústia para a eternidade. Loucura. Bom, essa melhora, estou dizendo para quem vai para as dimensões mais evoluídas, porque se for para a baratrosfera, talvez isso aí até piore, né? Não sei. Não vai piorar. A pessoa vai porque já é daquele jeito. Se ela acomoda, só de ficar ali estacionado já piora, né? Porque tem gente da baratrosfera que aqui tem certo parapsiquismo. Tem. Ele vai ter tem gente que está melhor aqui do que vai ter depois. Mas muita gente. Se ela volta lá para a baratrosfera, não sei qual a repercussão. Agora estou dizendo essa melhoria nas comunex mais evoluídas. A primeira coisa que quando você dessomar, você vai olhar o seguinte: eu vou voltar para a minha paraprocedência antiga ou mudei de paraprocedência? Aí a coisa muda tudo de figura. É isso que eu já falei aqui com vocês. A maioria de vocês vão para outra paraprocedência. Só isso já provou que você melhorou. E eu acho que isso vai acontecer com a maioria. E mesmo aquele que não conseguiu um complexo assim de macho, um complexo de maduro, um complexo, né? Entende? De rainha ou de rei, entendendo como é que é? Nobre. Porque o parapsiquismo... Que aqui de vez em quando é preciso a gente falar nisso. Não, um complexo nobre. Você chama a atenção do parapsiquismo porque talvez seja o mais importante a aplicação do parapsiquismo na PROEX, que é o mais, sei lá, parece que é, né? É isso. O parapsiquismo... Não, o parapsiquismo é bom em tudo. Bom em tudo, agora desde que ele seja interassistencial. Sadio, interassistencial. Desde que seja interassistencial.
Então ele é da TENEPS, ele é da PROEX, ele é do Complex, ele é da Max PROEX, ele é da Apex, ele é da Seriex, esses X todos têm, da Acinvex, ele é da Resex, ele é de tudo. Mas abre caminho... Ele é dos laboratórios da Tânia, ele é de tudo. Essa é chamada de atenção porque ele abre para tudo. Ele Quantos laboratórios, Tânia, nós temos de parapsiquismo? Você já notou isso? Qual laboratório que não mexe com parapsiquismo? Nenhum. Você está entendendo? Então veja, como é sério isso aí. Até a sala de atendimento também é um laboratório. De modo que estão começando a entender, né? Pode falar. Antes de fazer a pergunta, eu quero falar com você da minha emoção em ver você e esses livros aí. Ah, é? É não, algo mas isso assim... é por causa do Arlindo. Hã? É o Arlindo. Foi o Arlindo que me deu a ideia de fazer isso aqui. Não foi, Arlindo? Que é o processo da barricada. Estou me defendendo. É muito lindo para a gente, por exemplo, de 2000... Agora, o meu problema aqui é porque de vez em quando eu tenho que falar as coisas e o livro não está aí. Agora não. Eu trouxe os livros, estão tudo aí, ninguém pode reclamar. Qualquer coisa a gente tira e dá para a pessoa. Está muito lindo. A receita é feita na hora. Eu faço a subscrição na hora. Eu acho que não pode ter maior exemplarismo do que isso. Realmente, muito, muito, muito. Mas olha, eu acho que ainda está muito pouco isso aqui, né? Sabe, pôr o resto Mas não dos sei, livros. tá aí. Tem que trabalhar muito ainda. E outra coisa, eu acho isso aqui pequeno, os livros que eu pretendo fazer, são pequenos. Tá. Na quarta linha, de baixo para cima, em parafatologia, parafatologia, página 98, o emprego da forma holopensênica descoberta e identificada. Sim. Eu toquei nesse assunto aqui já. Você chegou depois. Não, o problema todo é o seguinte. Depois, repete. O caso todo é esse. Você usa o seu holopensene quando você sabe da história, usando o holopensene, você vê se tem uma forma, se tem alguma coisa do seu passado, alguma coisa nesse sentido. Isso aí impulsiona, predispõe, potencializa, melhora, uma mão na roda para você. Já tem um ambiente já preparado, o campo é seu. Isso é que é importante aí na forma. Deixa eu ver se eu entendi a sua explicação. Eu, por exemplo, eu tenho várias retrocognições. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou analisando aquelas personalidades e vendo a predominância, as características daquela personalidade, trazendo até hoje Marilza, é isso? Estou rareando isso. Não, e não é só isso, não. É ver o que é que você errou, o que precisa melhorar. Quais os cacuetes que você tem dessas vidas, acabar com os cacuetes. Sim, é isso que eu estou fazendo. Todo é esse. O caminho é esse. Tá bom. Olha principalmente os caprichos e cacuetes, porque esse vem dos retrossomas da pessoa. É isso que eu estou fazendo. Estou em dúvida sobre escolher trabalhar de forma momentânea por uns 6 anos. Momentânea por uns 6 anos, não entendia. Até a minha formatura em medicina, em uma área que me renda mais dinheiro, mas faça menos assistência, informática. Ou uma que renda bem menos dinheiro e faça mais assistência, técnica e enfermagem. O que deve pesar antes de tudo nessa escolha? Olha, aqui é difícil a gente estar falando assim, porque isso aí vai mudar seu destino, né? Agora, a única coisa que eu te falo é o seguinte: vê o que é que você o tempo todo, mesmo que seja de forma momentânea, 6 anos, que você vai ajudar mais os outros. Olha aquilo que você vai render mais no final da história. Pensa nisso. E lembre-se o seguinte: você às vezes vai durar mais do que você está pensando. Então, a vida tem muita coisa pela frente. Começa a frutificar agora. Esse aqui é o caminho. Vê o que é que dá mais resultado. Agora, enfermeiro ajuda muito os outros. Médico pode ajudar até mais. Depende do que é.
Porque o médico tem que estudar mais, sabe mais, está por cima da história, e ele determina mais as coisas do que a enfermagem. A enfermagem é muito de... tem que seguir alguma coisa que vem do médico, né? Então, entre enfermeiro e médico, a medicina é mais séria, né? Dá mais trabalho, exige mais. Mas, em compensação, pode dar mais resultado. Qual a frequência, quantidade de vezes ao dia que devo julgar energia em um paciente doente de Alzheimer e acamado? Olha, você que sabe. Ajuda naquilo que você puder. Quanto mais você colocar, se a sua energia é boa, tudo bem. Agora, nunca faça isso se você estiver cansado ou estiver com algum problema emocional. Tem que ter equilíbrio, porque senão, em vez de ajudar, você pode piorar. Sendo a fase da adolescência mais crítica para a Consim, poderia comentar sobre os aspectos necessários no comportamento dos pais, visando favorecer a lucidez, incluindo dicas literárias para essa fase da vida? Primeira coisa, eu não acho que a adolescência seja mais crítica para todo mundo, não. Eu acho que a infância é pior para muita gente. É isso? A adolescência, a pessoa já está começando a aparecer. Ela é difícil porque a pessoa não sabe se é madeira, se é carne, se é granito. Ela ainda não sabe bem a própria personalidade, como é que está estabelecida. Agora, a coisa toda aí séria é o seguinte: os pais devem olhar com muita calma. Ter, por exemplo, uma filha hoje de 13 anos deve ser um trabalho de doido, né? Só isso já é uma aprovação, não é não? Eu acho que já é um estabelecimento, uma instituição, uma empresa. Uma filha de 13 anos. Vocês não acham? Uma empresa? Alguém aí quer ter alguma? Como é que é? Eu acho, então, que isso aí você tem que ver como é que são seus filhos para você poder ajudar. Agora, dicas literárias. A primeira coisa não é dicas literárias, não. A primeira coisa tem que ver o que essas suas crianças fazem. Se é uma moça, se é um rapaz, o que é. Ver como é que ele funciona no computador. Dá um jeito da pessoa não ficar no computador mais do que 4 horas. Isso tudo é muito importante. E é difícil manter isso aí. Geralmente os pais deixam a pessoa no computador e ela fica doida com o tempo, só para ficar livre dele. Então vai acabar criando um filho meio doido. Cheio de problema, às vezes criando até processo de toque. Então, pensa bem o que você pode fazer, mas não é obra literária, não. Coloca tudo para a pessoa ver. Ver como é que é a situação em redor dela. Porque as comunicações hoje, só obra literária é coisa toda. Só a internet tem coisa muito pior do que tudo isso. Precisa de ver o que seus filhos estão vendo na internet, como é que é isso. Tá? Favor aprofundar na parafatologia, terceira linha, o entrosamento da Consim com a Reurbex terrestre. Sim, a Reurbex é a reurbanização, é a ressexologia. Você é especialista no assunto. De modo que nós temos que estudar esse entrosamento da Consim com a Reurbex. Nós todos aqui que somos da base da intermissivista, tivemos curso, a gente tem alguma responsabilidade com o processo da reurbanização. De modo que eu espero que vamos fazer esse entrosamento. Em qual área, de que modo, quais as possibilidades que a gente tem, como diz o Loche. O que você está fazendo com os aportes que chegaram até suas mãos? Professor Valdo, eu entendi a parapsiquismo muito como uma ferramenta, né? Mas aqui está como objetivo. Ferramenta. Eu entendi o parapsiquismo, né? Porque fala autoproex parapsíquica. Então eu estou confundindo um pouco a questão de ser objetivo, ferramenta. É um pouco dos dois. Eu não estou entendendo a sua pergunta. Explica bem, eu sou burro. É que aqui no verbete fala de autoproex parapsíquica. Sim. Então a pessoa que tem a proex para desenvolver o parapsiquismo. Não. Ela tem o parapsiquismo para desenvolver a proex. Investe aí o negócio. Você está falando errado. Entendi. Então ela está com uma ferramenta, né? Uma ferramenta evolutiva. Autoproex parapsíquica. Presta atenção. Para a maioria aqui, como precisa de fazer a proex, que é coisa nova, o parapsiquismo vem como uma ferramenta para ajudar a pessoa a desenvolver o complexo, chegar ao complexo. O problema todo é esse. Agora veja, tem tudo aqui, nós já explicamos tudo.
estado vibracional, TENEPS. Veja bem, só isso, ao caminho. Interassistencialidade o tempo todo, não é isso? Está mais ou menos claro por aí, assim. Professor Valdo, o senhor comentou sobre a especialidade, o Ivo perguntou sobre a especialidade na TENEPS. É possível uma pessoa ter mais de uma especialidade, 3 especialidades dentro da TENEPS? Assim, pode ser. Atender 3 áreas? Ela começa pequenininho, depois avança num nível melhor, depois ela senta de maneira profissional e madura uma terceira condição. Ela começa pegando só o povo da casa dela, o assediador do cachorro da família, aquele negócio todo. Agora depois começa a ampliar. Entendeu? Vai chegar num ponto que começa a assistir todo mundo. Esse é o caminho. Agora, tudo isso exige tempo, dedicação, repetição, encaminhamento, perseverança. Como é na codigologia? Como é que funciona o Código Pessoal de Cosmoética, estipulando os limites do alcance da paraperceptibilidade? Pois é, isso que nós estávamos falando aí antes. Depende do que é. Qual a sua moral na história? Você faz o que moralmente com aquilo que você tem? Qual a moral que você aplicou na análise da sua clarividência? Que moral que é que você tem para fazer um arco voltaico? Você tem que perguntar isso para você. Agora, como é que você sabe se você tem moral? Se você tem assistência, é porque você tem moral. Se você não tem assistência, não tem moral. Tudo é um processo de assistência. Assistência é a pedra de toque. Se você souber o que é assistência e o que não é. Por exemplo, na minha vida eu tive vários transtornos e condições assim, alteradas. Então eu falava para todo mundo em torno de mim. Veja se eu tinha culpa nessa história. Se eu tenho culpa, eu não vou ter mais assistência. Se eu não tive culpa, eu vou continuar com a minha assistência. Está entendendo? Então, por exemplo, eu fui fazer o tal negócio lá que era difícil demais, que durou 12 anos. Então tem que ver, não, vamos ver, eu tenho assistência ou não tenho? Agora veja, eu tive um acidente antes de começar, depois eu nunca mais tive nada. Entendeu? Então a assistência começou muito séria. Aquilo foi como se eu tivesse pago um pedágio antes. Não, você quer participar, então o processo total é isso. Tem um nome para isso aí, né? O FII. Você tem que dar um reembolso inicial de tanto. Eu dei. Para poder entrar no negócio que era muito grande, atingia muita gente. Então, eu tinha confiança, porque eu estava com assistência. Estava prosseguindo com assistência. Entende? Você quer saber se o seu livro está correndo bem? Olha se você continua com a sua assistência. Se continua, porque o seu livro está indo bem. É certo? Convém a pessoa com a vida toda amarrada, devido a vários transtornos e síndromes, dedicar-se a desenvolver o parapsiquismo? Bolas, essa é que precisa mais. Seria uma indicação terapêutica nesse caso? Opa, não, é paraterapêutica, não é terapêutica. Poderia abrir os caminhos ou facilitar o caminho para intrusores mal intencionados? Não, se você quiser, você vai ser o mega assediador desse povo todo. Isso aí é um problema seu. Mas olha, pensa o positivo, não pensa o negativo. Agora, eu já vi que você já me fez várias perguntas aqui, aqui nas nossas tertúlias, assim, sempre um pouco mais para o negativo. Você é pessimista? Você é negativo? Você é derrotista? Você é da desastrose? Você é... Como é que é? Eu quero que você continue fazendo as perguntas, mas agora eu só te pergunto. De vez em quando, faça alguma pelo lado bom, positivo. Isso faz bem. Agora eu não. Ele leva o negócio, quando eu vejo, está no pior. Esqueça a baratosfera. Você agora está junto e falando na cognópolis. As coisas são diferentes, né? O aborto espontâneo provocado pela mãe é um indício da consciência recém-chegada não possuir programação existencial? Alguma coisa tem, né? Tudo é possível, mas a gente é difícil falar isso. Que às vezes ela veio e foi um primeiro tiro, às vezes vai ter um segundo. Ela nunca sabe.
Tira o que eu estou falando, quer dizer, vai ter outra vida. Estação, Você poderia citar algum caso que você acompanhou, no qual houve um detalhamento maior da PROEX, do intermissivista iniciante? Poderia citar alguns itens que foram explicitados para a então Consciex? Aproveitando o ensejo, teriam alguma orientação para eu ampliar a visão do meu caso? Não, o seu caso eu já conversei com você, né? Você já sabe bem como é que é. Você já saiu daquele promontório da Torre de Marfim e já desceu para a plebe. Isso é que você precisava mais. Isso aí só já tem te ajudado muito. Eu que te conheço bem com a história. Você hoje está muito entrosado. Agora, do ponto de vista de pessoas que eu vi, eu já vi muita gente com muito caso sério. Alguns já dessomaram, outros estão vivos. Agora, o que é que se passa? Estão vivos aqui nessa dimensão. Agora, o que se passa? O que a gente vê é o seguinte: todo mundo que começa a entrosar, chega num determinado ponto, que aquilo vem mais rápido que a pessoa pensa, ela passa o gargalo. A hora que ela passa o gargalo, tudo muda na vida dela. Então, esse processo é a identificação do gargalo, se a pessoa passou ou não. Isso aí importa, é muito importante. Então, uma das coisas que eu chamo a atenção sempre é para isso. Você, por exemplo, eu acho que você já passou esse gargalo. Você já está muito entrosado. Você e sua duplista. Ele sabe para quem eu estou falando, eu não falei o nome, vocês não precisam saber quem é, mas ele sabe, está tudo em casa. É gente de casa aqui. Ele não está presente mesmo, não, perguntou fora. Aqui. Sobre mitologia, página 99. Atares objetivando a eliminação dos mitos religiosos sobre a extrafisicalidade. Mas tem também a questão da intrafisicalidade. A pessoa que se embrulha nas questões intrafísicas. Vamos ler isso aqui. Tá. Mitologia, não é isso? Sim. Atares objetivando a eliminação dos mitos religiosos sobre a extrafisicalidade. E atares objetivando a eliminação dos mitos eletronóticos sobre a inexistência da extrafisicalidade. Uma coisa aqui puxa a outra. E todas as duas são um pouco patológicas, bem alteradas. Sim. Né? Mas quando a pessoa, ela não tem dúvida com relação à questão da extrafisicalidade, tá? Ela vivencia a extrafisicalidade, só que ela tem aquelas questões de caprichos, cacuetes e o mito do Deus. Mas se ela já sabe que tem isso, é só combater, ela acaba com isso. Tá. Ela já localizou qual o mal. O diagnóstico já foi feito. Entra agora com o arsenal terapêutico. Vamos dizer assim, a pessoa está embrulhada e ela não conseguiu identificar os mitos que ela tem em relação às questões então a primeira coisa, ela domina o estado vibracional, pergunta para ela. Mobiliza. Então, ela mobiliza a energia? Mobiliza. Então acabou, é por aí. Insista. Tá. Que tal ela dedicar 2 horas por dia para fazer a EV? Na primeira semana. Até a pessoa deslanchar. A gente encontra um colega numa situação na sociedade que ela está confusa, a pessoa está confusa. Sim. E está se embrulhando cada vez mais. Isso. E a gente vai conversar com a pessoa caso dizer, desse, nunca fique falando não. Coloca a pessoa na sua frente e peça a ela para escrever. Dá uma caneta e papel, do jeito que eu faço lá embaixo. Escreva aí o que você precisa. Minha opinião para você. Minha prescrição para você é essa. Põe aí, isso. E você vai ajudar a pessoa a alcançar aquilo. Agora tem que ser na base do papel. Agora data e assine. Tá. Entende? Para a pessoa andar com aquilo na bolsa. Para ela saber o que é. Tá. E a dificuldade que a pessoa, quando está com processos emocionais muito fortes, ela conseguir, inclusive, ouvir e interpretar bem. Quer dizer, que ela conseguir entender as questões que estão sendo colocadas. Mas isso aí não. De qualquer maneira, tem boi na linha. Tem. Se ela está escutando você tira o boi da linha e fala um pouquinho, toda alterada do sistema nervoso, mostra que tem assédio. Tá. Se ela está com a emoção ainda perturbada, aí está falando que está ouvindo, tem assédio nisso. Todo o tempo, mas vamos dizer que você consiga em alguns momentos encapsular os assediadores e a pessoa consiga ouvir parte do que você está dizendo. Na prática isso pode ajudar. Tá. E também participar lá das dinâmicas. Isso tudo ajuda. Certo. Do complementário. Também ajuda. Do heterocrítica, de todas as coisas. É. Tá.
Porque Não, e às ter vezes contato com esse nosso povo brabo que tem aqui, por exemplo, o Adélio, o Arlindo, o Lopes, o Loche, você está entendendo? Tudo isso pode ajudar muito. É ou não é? Não, você não, ele está lá em cima, o Java está lá em cima, você esqueceu que ele está aí. Eu estou vendo. Tem que andar como que eu Galdério. comecei falando aqui, ó, ia chegar lá, mas é que ele parou ali. Aqui, eu comecei com ele, falei dele, falei você, depois era ele lá. É o D'Artagnan. Hoje eu vi o Adélio São subindo os três batutas do sertão. Aqui, hoje eu vi o Adélio subindo as escadas, mas não vi quem era de frente, só estava vendo de costas. Eu falei assim, quem é o miliquinho que vai ali, né? Pensei. Aí quando ele passou lá, eu falei assim, é o Adélio, olha, eu não tinha reparado o andar dele subindo as escadas. Qual que é o andar dele? O Adélio. É bonito? De perna assim, de homem. Mulher repara essas coisas. Mulher repara essas coisas. Aí eu falei assim, olha, bem que a gente tem alguns traços Adélio, doravante, você olha bem a hora que você for passar perto dela, tá? Olha bem. Não enxergo melhor de longe. Endireita. Endireita a coluna. Só para eu tentar aqui ver, porque às vezes a abordagem ela tem que ser mais enfática com uma pessoa. Então você propor a técnica de mais um ano de vida, a pessoa não está te ouvindo, aí você diz, olha, se você dessomar aqui agora, então aí você já está com a faca na bota, né, da pessoa. Dizer, se você dessomar agora, tudo mais vai continuar e você só vai ter dessomado e vai ter continuar do jeito que está. É preferível fazer algum esforço nessa vida para melhorar isso, enquanto tem tempo. Tá. É por aí. Tá certo. Vocês estão doutores no assunto, estão sabendo bem a história. Vou dar um pós-doutorado aqui para vocês sobre esse assunto. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? É você? Aqui na parafatologia, na nona linha, tem as ressonâncias parapsíquicas. O que você quis dizer com isso? As ressonâncias parapsíquicas é o seguinte, são os efeitos dos fenômenos que têm a posteriori, os mediatos, aqueles que não acontecem na hora, que vêm depois. Esses aqui são os ecos que tem nos parafenômenos que você vivencia. Quais são os ecos, as ressonâncias? O que acontece depois? São os efeitos mediatos, não são os imediatos. Tudo tem. Às vezes, por exemplo, pode aparecer lá aquela consciência, como acontece comigo, na hipnopompia. Então ela dá uma mensagem e fala alguma coisa. Dali eu tiro uma porção de ilações, de conclusões que pode ocorrer pela frente. Porque ela apareceu dentro daquela circunstância, dentro daqueles detalhes. Então a gente tem que olhar isso tudo. Ok. E o seguinte também, a conquista da instantaneidade paraperceptiva. Essa conquista é feita pelo problema da pessoa. Por exemplo, uma pessoa quebrada psíquica, ela sempre vai raciocinar mais devagar. Com respeito ao parapsiquismo, essa tendência vai continuar. Agora, uma pessoa, se ela está psíquica, ela vai pescar tudo na hora, ela vê aquilo que quer que tem. Ela tira a conclusão de imediato. Porque na questão aí, a tendência de todo mundo é evoluir para o parapsiquismo mais avançado e instantâneo. Do mesmo modo que nós temos que evoluir para o taxpsiquismo. Todo mundo caminha para isso. Por quê? A consciência da gente é um processo de instantaneidade. Vida é movimento. Essa movimentação, quanto mais a pessoa vive, mais instantânea, mais rápida, mais eficaz ela é no tempo e no espaço. Porque tempo e espaço é um processo de variável. Isso tudo a gente tem que superar com o problema do tempo. A consciência superior ao tempo é superior ao espaço. Então a tendência é ficar com o seu parapsiquismo na base de um pingo, já é um discurso. Entendeu como é que é? A pessoa já capta tudo, isso é que é importante. É a chamada visão curva, atrás do morro que eu falo ali, que é a omnivisão.
A pangrafia, por exemplo, ela demonstra isso de uma maneira absurda dentro da parafenomenologia. Então a pessoa pesca tudo com vários ângulos, tudo simultaneamente. Isso é impressionante. Agora, como é com a pessoa, por exemplo, para ela alcançar a cosmoconsciência, ela tem que ter muita vivência da pangrafia, essas coisas todas, até chegar lá, porque senão ela não tem capacidade de perceber nada. Por exemplo, uma boa parte, se eu pegar uma pessoa aí na rua e vem um amparador ou um serenão, e pega a pessoa e leva para ter uma cosmoconsciência, em vez de ajudar, vai piorar tudo na vida da pessoa. Acaba com ela. Vai anulá-la totalmente. Entendeu? Quando você fala muita pangrafia, de muitas vidas ou numa vida só é possível? Não, aí depende do nível, né? Olha bem a qualificação da pessoa na manifestação dela, a vivência daquele fenômeno. Agora, a tendência é caminhar para o taxpsiquismo, tudo caminhar para isso. Agora, veja se faz sentido isso para vocês, tem lógica o que eu estou falando. Mas, do ponto de vista da evolução, está bem claro, não tem saída, não dá para fugir disso. Em cima dessa pergunta mesmo, da instantaneidade, para uma pessoa que está começando, é melhor a pessoa fazer várias experiências assim parapsíquicas ou é melhor aprofundar mais em cada um dos fenômenos, ligando é melhor o ela conteúdo perceber o que ela está sendo ajudada e para onde que os fenômenos estão levando a ela. Então é o conteúdo, né? Não é aquele negócio dos fatos. Os fatos é que orientam a sua pesquisa. Não adianta eu dar palpite. É a pessoa vivenciando aquilo que vai discernir. É um processo de autodiscernimento parapsíquico. Tem lógica? Quem é que está para você? Onde entra o extrapolacionismo nesse desenvolvimento parapsíquico, nessa autoproex parapsíquica? O que tem? Como é que isso, o extrapolacionismo é uma maneira de se conseguir desenvolver? Mas isso é para quem quer. Se a pessoa não quer, não adianta nada. O que é o extrapolacionismo? Como é que ele continua? Só para você ter uma ideia, eu vou dar uma panorâmica da história para você ter uma ideia. Por exemplo, tudo começa para a pessoa acertar aquilo que ela está fazendo com lucidez. Para isso, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir feliz com a situação. Então, ela vai ter uma euforia. Essa euforia pode levar a uma euforia. Se ela tem uma série dessas condições, ela entra nesse período nosso da primavera. Só que tem na primavera energética. Chega num ponto que ela consegue segurar aquilo para ter essas primineres em seguida. Ela entra no cipriênio. Uma pessoa que faz essas 3 etapas, ela vai ficar condicionada, preparada, ou totalmente, vamos dizer, dentro de um nível de merecimento para ter extrapolacionismo. Os amparadores vão dar alguma coisa a mais para ela. Então, vamos supor que ela seja uma pré-serenona vulgar. Está começando a tenepse agora. Então, daí a pouco, eles tiram essa pessoa do corpo, leva para algum lugar, dá para ela 10 minutos ali de alteração, que parece um século. Isso tudo já é um extrapolacionismo, já na condição futura dela de ofiexista. Então, ampliou alguma coisa muito grande. Naquilo, ela tem que mostrar primeiro predisposição, discernimento para aquilo, abrir o caminho, abrir o abertismo consciencial dela para receber isso. Eles não vão fazer estupo evolutivo numa pessoa que não merece isso ou que não está preparada, senão, em vez de ajudar, piora. Agora, na hora que ela passou pela euforia, pela primené, pelo cipriênio, você entendeu aí? Agora, está na mão de vocês. Você já sabe agora o que é que tem. O pior da conscienciologia, como diz aquela mulher para mim, o pior da que você fala aí é o seguinte, é que você dá todas as teclas e os caminhos abertos. A gente fica só pensando nisso dia e noite. Fala assim, que beleza, até que enfim consegui alguém que fica pensando nisso dia e noite. Que é isso que precisa. A gente já dá. O seu próximo desafio é esse. Pega lá, o problema é esse. E você mesmo escolhe o seu desafio que você quer. Agora, nós estamos colocando tudo às claras. E eu estou oferecendo a vocês a faca e o queijo.
Agora, tem gente que acha que tem alergia a queijo, não pode, então é um problema. Tem gente que tem medo de faca, não pode nem chegar perto, então está danado, não pode nem partir o queijo. É uma pena. O parapsiquismo, ele vem latente com a consciência já desenvolvida, quando ela já passou para o estágio hominal, né? Só que está latente. O que acontece, como nós hoje, que estamos estudando conscienciologia, a proporção que essa consciência estuda, ela vai despertando cada vez mais esse parapsiquismo, não é isso? Mas todos nós, enquanto consciência humana, digamos assim, já temos o parapsiquismo em potencial, mas latente. Ver onde é que você está e qual o próximo passo. Uhum. O caminho é esse. Agora, não se deve esquecer nunca do parapsiquismo. Ninguém. Enquanto estiver nessa dimensão, isso é muito importante. Agora, o que eu vejo, vê se o senhor concorda comigo, que o parapsiquismo, quando nós compreendemos, quer dizer, compreendemos, ainda não temos tanto, ele está atuante conosco em todos os momentos, né? É igualzinho seu cérebro. É na comunicação, seu paracérebro está com você em todos os momentos, por incrível que pareça. Não tem jeito, é você. Não tem como. Parapsiquismo é você. Pois é. Por exemplo, a sua sensação é você, é você. Presta atenção. É porque antes era como se fôssemos cegos. Agimos sem... Não, a maioria de vocês é o seguinte, em outra vida, não, parapsiquismo é uma beleza, para eles, não para mim, eu não quero saber disso. Isso é a turma da eletronáutica, o povo da parapsicologia, tinha um monte de gente da parapsicologia que eu via assim, eles jamais queriam usar a energia deles, não, só aparelho, isso e aquilo, tem que ver como é que é. Quer dizer, estão repetindo as vidas anteriores, não adiantou nada, bobagem. Professor, o negócio é a gente enfrentar a coisa, regaçar as mangas, suar sangue, não tem outro jeito. Eu queria perguntar ao senhor, dentro da parafatologia, essas projeções lúcidas, segunda linha, na página, acho que é 98. 98, as projeções lúcidas, volitivas, reforçadoras da saúde, que da o senhor pudesse explicar. E dos trabalhos assistenciais em andamento. Vou ver o seguinte, quando a pessoa começa a ampliar o seu parapsiquismo, ela acaba tendo projeções conscientes. Quando ela tem projeções conscientes, ela começa a avançar com isso, ela acaba tendo projeções conscientes até de ida e volta, sem perder a consciência hora nenhuma. Vai chegar um ponto, então, que ela vai acabar tendo experiência de volitação. Na hora que ela tem essa experiência de volitação, ela vai querer aplicar a volitação para ajudar naquilo, na vigília física ordinária que ela está fazendo. Porque na hora que a pessoa volita fora do corpo, ela faz assimilação de energias. Então ela fica enfoguetada, ela fica potencializada, energizada com aquilo. Isso às vezes ajuda a pessoa a ter mais lucidez, a recuperar os cons, a ter psiquismo. E, na fritada dos ovos, lá no fim, vai desenvolver muito mais o parapsiquismo dela. Outra coisa, uma pessoa que tem vomitação fora do corpo, ela às vezes cura a mini doença que esteja no corpo quando ela volta. Que ela vem, sabe como é que é? Como se tivesse feito uma transfusão de energia. Isso aí é um absurdo. É só a pessoa tem que fazer a experiência para ela admitir, estar convicta. Agora, quando a pessoa tem convicção disso, acabou. Beleza. Foi por isso que eu comecei a falar, antes de tudo, em projeção consciente para o povo. Porque esses que já tinham esse problema, não me deram mais trabalho, já abriram o caminho para o meu serviço. É uma pessoa que faz isso, não precisa você estar informando muita coisa não, ela já capta tudo automático, ela pega no ar. Entende? Obrigada, professor. Na página 98, a mental somática parapsíquica, como é que funciona isso? Aprofunda isso para a gente, por favor. A mental, eu já falei nisso aí também. Falou hoje? Você chegou depois, né? Processo, nós explicamos isso aqui tudo, o problema da psicografia, que é um negócio inicial, curso primário, e depois caminha. É que eu estava lendo, foi na hora que eu cheguei, eu estava lembrando disso. Você ter falado.
Quem é mais que está com o microfone aí? Tem mais gente? Aqui na questão da exemplologia, que você se refere à questão de intermissivo, segunda série, primeira série, isso é referente à segunda série, por exemplo, é quando a pessoa faz o curso intermissivo pela segunda vez, ou seria num nível de qualificação? Não, às vezes pode ter gente aqui que já tinha alguma coisa de muito sábia, nível e de chegou já qualificação. na segunda. Eu nunca sei, eu não ponho a mão nessa cumbuca. Então, mesmo sendo o primeiro curso intermissivo, pode ser já um curso de segunda série, Já até pode mais. ir na segunda série. Tá. A série é igualzinho aquele negócio da época do meu ginásio, por Sim, exemplo. sim, até. Eles fizeram várias setinhas. Isso. Ao todo, acho que eram 6. E você teria Tudo da primeira série. uma ideia do qual é a fronteira, quer dizer, o que define uma primeira série e o que define uma segunda série? O que seria o diferencial? A maior parte da coisa é o nível de interassistencialidade, parapsiquismo e de cosmoética da pessoa. Não nessa ordem, não necessariamente nessa ordem. Pode ser a cosmoética primeiro. Quer dizer, a ficha. Escuta, você não fica pensando que todo mundo que entrou no curso intermissivo tinha uma ficha igual. Não. Tinha vários tipos, vários níveis. Isso aí variava muito. Ainda varia até hoje. Está claro? Tem lógica? O caminho é esse. Tem mais alguém aí que queira falar? Você aqui, que queria falar? Aqui. É você? Só mais uma pergunta. Você comentou agora da turma da parapsicologia que muitos deles não admitiam, né, o próprio autoparapsiquismo, né? Então, além disso, o que mais, junto com a turma da metapsíquica, que você via, você já estudou, que você viu que eles A erraram? metapsíquica é uma coisa, a parapsicologia é outra. Então, A parapsicologia que eu estou nos falando dois? é essa do século XX, do povo, gente que eu convivi. Tá. Eles não admitiam trabalhar com eles. Tá. Está entendendo? Diretamente. E a turma da metapsíquica? Não, a metapsíquica tudo era tudo primário, está começando a engatinhar, a gente está começando, eles não admitiam muita coisa, de modo algum. Agora, a parapsicologia caminhou mais para isso, levou ao Rhein com aquelas coisas todas, não tinha nada. A turma que eu estudei lá em Princeton, a turma toda, aquele casal, o negócio todo, fizeram o que eles puderam. Mas tudo na base de aparelho, milhões de coisas e tal, mas você não via eles trabalhar com energia. Agora, teve um deles que estava lá com 5 milhões de dólares para fazer 5 pesquisas, que eu falei assim, olha, a energia que você precisa é isso aqui, na hora de almoçar, nós dois almoçando lá em Princeton. Então, joguei a energia nele, ele falou, não, eu vou com você para o Brasil. Eu falei, não, senhor, você vai acabar, tem que você ter uns compromissos aqui, não tem nada que ir comigo. Até hoje ele está fazendo pesquisa. Entendeu? Esse nosso amigo. Agora, esse é tipo cientista louco. Você olha para ele, você vê logo que ele é um cientista, o jeitão dele, tal, os olhos, os óculos, a situação toda. É um grande cara esse aí, grande personalidade. Agora, eu falei com ele, ó, você mexe com o processo de mental soma há muito tempo. Olha bem o que você está fazendo nessa vida. Há pouco tempo saiu o trabalho dele ainda, da parapsicologia, ele ainda está fazendo ainda. Hein? Reading. R-A-D-I-N. Reading. Telefone sério. Os nossos comerciais, então, por favor, não é isso? As pontuações da tertúlia de hoje foram 42 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 19 votos online. Hoje vamos ter 2 recados. Alan, inauguração campus OIC, Érica Green Steps. A eleição do verbete para amanhã. Anticonscienciologista. Assunto mateológico. Autoconvicção. Balanço pré-evoluciólogo. Bem. Benemerência. Benignidade. Besteirol. Bestialidade. Candidatura evolutiva. Consciência títere. Despertamento parapsíquico precoce. Despertez.
EUS 13, homeostase geral, impessoalização. Boa tarde, eu vim aqui em nome da OIC, mais uma vez falar da data que se aproxima da inauguração do campus da OIC, que vai ser no dia 10 de outubro, e da Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis, que vai ser do dia 6 até o dia 12, na realidade, com a ação em saúde consciencial, que vai ser dia 12 de outubro. Gostaria de enfatizar também que todas as ICs estão com programações da terça-feira até o sábado, que é o dia da inauguração, como o IPC, a Apex, a Evolucim, o Discernimento, a Sinvex, todas as ICs praticamente, com atividades, oficinas, né? Então vocês podem obter informações aqui na portaria do CAEC, e a gente enfatiza porque são vagas limitadas, né? Principalmente algumas dinâmicas que vão ser feitas, né? E quem tiver o interesse de participar, a gente está convidando. No dia 10, às 19 horas, será a inauguração, tá? E no dia 12, a ação em saúde consciencial. Lembrando que no dia 11 de outubro, sábado, o dia todo vai ser feita a primeira atividade lá no campus, que vai ser o simpósio de autoconsciencioterapia com o tema autocientificidade aplicada à autoconsciencioterapia. É uma atividade que vai ser a primeira atividade feita no campus, custa R$50, e também nós estamos com as inscrições abertas aos interessados aí. Tá? A inscrição pode ser feita aqui no CAEC, tá? É aqui no CAEC, tá bom? Ou pode entrar em contato com a gente também pelos telefones da OIC, eu vou dar aqui rapidamente, é o 3025-1404, tá? Ou pelo site também, a gente tem todas as informações lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a questão é, quem é que já contabilizou sua pegada ecológica nesse ano ou nessa existência? Então, o convite é para que vocês entrem no site do programa, que foi relançado ontem, e que para você e sua empresa, a contabilização da quantidade de carbono que você tem gasto, né, nas suas viagens, nos consumos de maneira geral, seja na sua alimentação, no transporte, nos livros que você compra, no papel que você gasta, em suma, em todas as questões, que elas sejam, então, retornadas na forma de árvores. E o CAEC se dispõe, então, a ser a hospedagem e o berçário dessas plantas. Nós temos já uma equipe capacitada, trabalhando já nesse sentido. Vai ser uma mão lavando a outra, quer dizer, uma ajuda mútua, e isso tudo, ela integra uma aura vegetal que todos nós trabalhamos com bioenergia, sabemos a importância, né, sabemos a importância da ectoplasmia e de toda a questão de retribuição ao planeta, que vem pagando um pedágio bem alto, né, pela nossa superpopulação. Se nós que temos consciência, né, mais ecológica, vamos dizer assim, mais ligada à questão do cumprimento de PROEXs, nós podemos então dar também um exemplo nesse quesito. E quanto mais pessoas aderirem a esse projeto, mais sucesso ele terá. E eu acho que a questão é buscar complexos. Não é isso? Parece que é isso que todos nós procuramos. Então entrem no site, procurem mais informações sobre a sua pegada ecológica, faça a sua contagem e nos ajude no projeto que também te ajuda a cumprir seu PROEX. Está aqui, olha, o contato @greensteps.com.br. É o site, é o e-mail para você poder fazer o primeiro contato do seu interesse e saber como é que você pode contabilizar. E a minha sugestão é, não contabilize só esse ano, não. Some todos os seus anos de sua existência e faça uma programação de investimento nesse campo. Você vai ficar muito feliz e nós também. Muito obrigada. O verbete vencedor para amanhã é despertamento parapsíquico precoce com 15 votos. Obrigada e boa tarde a todos.